Olá, sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é permuta ou venda de terrenos. Entenda todas as diferenças e as vantagens de cada uma, pois quem possui um terreno e deseja ter algum retorno financeiro com esse bem, ele normalmente encontra duas opções, a permuta ou a venda. No entanto, não é todo mundo que sabe qual a diferença e as vantagens de cada alternativa. Se esse é o seu caso, então confira comigo aqui neste vídeo. Eu sou Ivan Delfino, sou especialista em Direito e Mercado Imobiliário. E entenda mais sobre permuta e venda de terrenos para ter uma decisão mais segura em relação ao seu bem. O que é permuta de terreno? A princípio, é fundamental esclarecer o que é permuta de terreno. Fica mais fácil entender se focarmos somente no significado da permuta. Trata-se de uma forma de contrato em que as partes se obrigam a dar uma coisa por outra de valor equivalente. Portanto, na permuta de terreno, você daria esse bem em troca de outro que tenha um valor equivalente. Nesse tipo de contrato, não exige pagamento em dinheiro, mas sim em bens equivalentes. No entanto, há casos em que uma das partes pode pagar a diferença em dinheiro. Por exemplo, suponha que seu terreno valha R$200 mil e a outra parte lhe ofereça um imóvel avaliado em R$100 mil. Essa diferença pode ser paga em dinheiro e quando isso ocorre, o valor recebe o nome legal de torna. Um detalhe importante, a permuta do terreno pode ser feita por imóveis a serem construídos no local, como no caso de um condomínio fechado de sobrados, por exemplo. Então vamos lá. Os principais tipos de permuta no mercado imobiliário são, na verdade, existem 3 principais tipos de permuta de terreno e conhecê-los ajuda a entender mais sobre esse tipo de transação. Primeiro, permuta física. Permuta física ocorre quando há a oferta do terreno a uma incorporadora para a construção de imóveis. A empresa assume a responsabilidade pelo projeto, pela aprovação e pela execução de obra. E quando a obra estiver pronta, a incorporadora entrega ao dono do terreno a quantidade de lotes acertadas em contrato. De maneira geral, é comum que o contrato de permuta traga restrições ao dono do terreno. Uma delas é que ele só poderá vender seus lotes após a incorporadora vender os seus. Além disso, há um valor mínimo estipulado para a transação, para que não ocorra competição entre as partes. Outra permuta é a permuta financeira. Nesse tipo de permuta, o dono do terreno recebe uma parte do valor em dinheiro. Ele cede o terreno à incorporadora, a incorporadora responde pelo projeto, pela execução da obra e a venda. As partes do negócio devem aguardar a finalização das vendas para que recebam o pagamento. É uma alternativa bem interessante para viabilizar empreendimentos em condomínios fechados e tem boa procura devido à segurança desse tipo de imóvel. A permuta de terreno com unidade imobiliária a construir é um tipo de permuta aplicada a qualquer tipo de imóvel a construir ou em construção. Neste caso, o pagamento é sempre em unidades imobiliárias prontas. Mas qual a diferença entre permuta e venda de um terreno? Quem ainda não conhece esses modelos costuma ter uma dúvida. Afinal, qual a diferença entre permuta e venda de terreno? Na realidade, é bem mais simples do que se parece. Na permuta de terreno não há obrigatoriedade de pagamento em dinheiro, somente em bens equivalentes. Já na venda, existe essa obrigatoriedade. Não a troca por bens com valores equivalentes. Mas quais são as vantagens da permuta e venda de terreno? Se está em dúvida se faz uma permuta ou uma venda do terreno? Então saiba que conhecer quais são as vantagens de cada um ajuda a decidir. A seguir, eu vou apresentar as duas principais. Acompanhe comigo.
A primeira, tributação na transação. A tributação é uma das principais vantagens da permuta de terreno. Quando não há torna, o pagamento em dinheiro da diferença, o negócio é isento de tributação de imposto de renda. Isso ocorre porque se entende que os imóveis permutados têm o mesmo valor monetário. Portanto, não há necessidade de pagamento de imposto. Mas, se houver torna, ou seja, a diferença paga em dinheiro, neste caso, o imposto é pago por quem recebeu o valor total. Mas será proporcional. Maior potencial de ganho. Imóveis normalmente se valorizam com o tempo. Na prática, isso significa que seu valor final é maior do que o inicial. Se fizer a permuta do terreno por imóvel, existe a possibilidade da valorização do bem até o final da sua construção. E se quiser vender o imóvel, poderá lucrar um pouco mais do que o esperado. Já na venda do terreno, seu valor tende a ser menor por metro quadrado, porque ele não está urbanizado, ou seja, com imóveis construídos. No entanto, na venda, a transformação do bem em dinheiro é mais rápida. Portanto, é uma boa alternativa se estiver pensando em ter um retorno financeiro em curto prazo. Permuta ou venda de imóvel, qual escolher então, Ivan? A permuta tende a ser vantajosa, mas é importante salientar que não existe resposta pronta para essa dúvida. O ideal é que o dono do terreno opte pela alternativa que mais faça sentido para ele no momento. Por exemplo, se sua intenção é não ter mais vínculo algum com o terreno, desfazendo-se totalmente da propriedade, a venda costuma ser a melhor alternativa. Agora, se estiver em busca de uma proposta mais vantajosa, com menor pagamento de impostos na transação ou ausência do imposto, a permuta é uma excelente opção. Mas como a permuta do terreno é feita? A permuta de terreno é celebrada por meio de um contrato, que é feito por escritura pública. Nela devem constar informações como a data da entrega dos bens, inclusive a responsabilidade pelo pagamento de eventuais tributos. De resto, pessoal, deve-se tomar todas as precauções que envolvam os processos de venda e compra de imóvel. Vale lembrar que a escritura normalmente custa entre 4% a 6% do valor do bem. O ideal é que verifique antecipadamente na sua cidade quais são os valores para evitar surpresas. Esse tipo de negociação também costuma ser feito por construtoras e incorporadoras e o dono do terreno. Uma alternativa interessante é contatar empresas para verificar a possibilidade de permuta ou venda do terreno. Espero ter ajudado. Fique com Deus. Ivan Delfino, o seu consultor imobiliário.